Bom dia, queridos irmãos. Estou nesta sexta-feira para dar continuidade à nossa leitura do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje, nosso plano é ler o capítulo 5, mas para ter uma ideia completa dos eventos que serão narrados no capítulo 5, vamos iniciar a nossa leitura no capítulo 4, versículos 32 a 37. Vamos lá? Preparados? Capítulo 4, Atos 4. Todos os crentes eram uma só mente e no coração, e ninguém pensava que aquilo que possuía era seu próprio. Todo mundo estava repartindo o que tinha. Os apóstolos pregavam sermões poderosos sobre a ressurreição do Senhor Jesus e havia uma calorosa fraternidade entre todos os crentes. Não havia pobreza, pois todos os que possuíam terra ou casas vendiam tudo e traziam o dinheiro para os apóstolos que dessem aos outros em necessidade. Por exemplo, um deles foi José, aquele que os apóstolos apelidaram de Barnabé, o pregador. Era da tribo de Levi e natural da ilha de Chipre. Por exemplo, um deles foi José, aquele que os apóstolos apelidaram de Barnabé, o pregador. Ele era da tribo de Levi e natural da ilha de Chipre. Ele, pois, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro aos apóstolos. Capítulo 5. Porém, houve um homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, que vendeu uma certa propriedade e trouxe somente uma parte do dinheiro, afirmando que era o preço total. A esposa dele tinha concordado com esta mentira. Mas Pedro disse: Ananias, Satanás encheu seu coração. Por que você deixou? Quando você afirmou que esse era o preço total, estava mentindo ao Espírito Santo. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. Todo mundo ficou com medo. E os mais jovens cobriram o morto com lençol, levaram para fora e sepultaram Ananias. Cerca de 3 horas depois entrou a esposa dele, sem saber o que tinha acontecido. Pedro perguntou: vocês venderam aquela terra por este preço assim? Sim, respondeu ela, vendemos. Então Pedro disse: como é que você e seu marido puderam até mesmo pensar em me fazer uma coisa desta? Conspirar juntos para pôr à prova a capacidade do Espírito Santo de saber o que está acontecendo? Bem ali, do lado de fora daquela porta, estão os rapazes que sepultaram o seu marido e levarão você também. Imediatamente ela caiu morta no chão. Os jovens entraram e, ao ver que Safira tinha morrido, carregaram o corpo para fora e sepultaram ao lado do marido. Um profundo respeito se apoderou da igreja inteira e de todos os outros que souberam o que tinha acontecido. Enquanto isso, os apóstolos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Alpendre de Salomão. E Deus operou muitos milagres notáveis entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Entretanto, os de fora
não tinham coragem de juntar-se a eles, mas todos tinham para com eles a maior consideração. E crentes, em número cada vez maior, eram acrescentados ao Senhor, multidões de homens e de mulheres. Traziam gente doente em camas e esteiras para as ruas, a fim de que pelo menos a sombra de Pedro caísse sobre alguns deles enquanto o apóstolo passava. E dos subúrbios de Jerusalém vinham multidões trazendo seus doentes e aqueles que estavam possessos de espíritos imundos, e cada um deles era curado. Os apóstolos, milagrosamente tirados da prisão, dão testemunho perante o Sinédrio, o conselho de Gamaliel. O supremo sacerdote, os parentes e amigos dele, entre os saduceus, reagiram com uma violenta inveja e prenderam os apóstolos, pondo todos na cadeia pública. Porém, um anjo do Senhor veio de noite, abriu os portões da cadeia e levou os apóstolos para fora, dizendo: vão para o templo e preguem sobre a vida eterna. Eles chegaram ao templo perto do amanhecer e imediatamente começaram a pregar. Mais tarde, naquela manhã, o supremo sacerdote e seus auxiliares chegaram ao templo e convocaram o conselho judaico e o senado todo. Depois mandaram buscar os apóstolos e trazer para julgamento. Mas quando os policiais chegaram à cadeia, os homens não estavam lá, e por isso voltaram ao conselho e informaram. As portas da cadeia estavam trancadas e os guardas se achavam do lado de fora. Mas, quando abrimos os portões, não havia ninguém lá. Quando o comandante da polícia do templo e os sacerdotes principais souberam disto, ficaram furiosos, querendo descobrir o que iria acontecer em seguida e onde é que aquilo tudo iria acabar. Foi então que chegou alguém com a notícia de que os prisioneiros estavam soltos no templo, pregando ao povo. O comandante da polícia foi com seus oficiais e prendeu os apóstolos, sem violência, porque estavam com medo de que o povo se revoltasse se eles tratassem os discípulos com brutalidade, trazendo os acusados diante do conselho. Nós não dissemos a vocês que nunca mais tornassem a pregar sobre este Jesus? Perguntou o supremo sacerdote. E em lugar disso, vocês encheram Jerusalém com todo o seu ensino e pretendem pôr a culpa da morte desse homem em cima de nós. Porém, Pedro e os apóstolos responderam: devemos primeiro obedecer a Deus e depois aos homens. O Deus dos nossos antepassados trouxe Jesus de volta à vida depois que foi morto pelos senhores, pendurado numa cruz. Então, com vigoroso poder, Deus glorificou Jesus para ser príncipe e salvador, para que o povo de Israel tivesse uma oportunidade de arrependimento e para que os pecados deles fossem perdoados. Nós somos testemunhas destas coisas, e assim é também o Espírito Santo, que Deus concede a todos os que lhe obedecem. Com isso, o conselho ficou furioso e decidiu matar os apóstolos. Mas um dos seus membros, um fariseu chamado Gamaliel,
especialista na lei religiosa e muito estimado entre o povo, se levantou e pediu que os apóstolos fossem mandados para fora da sala do conselho enquanto ele falava. Depois, dirigiu-se aos colegas, dizendo: homens de Israel, cuidado com o que vocês estão planejando fazer com estes acusados. Há algum tempo houve aquele Teudas que tinha a pretensão de ser alguém importante. Cerca de outros 400 se juntaram a ele, porém foi morto, e os seus seguidores foram dispersos, sem prejuízo para ninguém. Depois dele, na época do recenseamento, surgiu Judas, da Galileia. Este arrastou consigo algumas pessoas como discípulos, porém ele também morreu, e os seus seguidores se espalharam. Portanto, a minha opinião é esta: deixem estes homens em paz. Se o que eles ensinam e fazem é puramente deles mesmos, isso logo será desfeito. Porém, se é de Deus, vocês não serão capazes de fazer ninguém parar. E não é bom que aconteça que vocês se encontrem a si mesmos, lutando até contra Deus. O conselho aceitou a opinião de Gamaliel, chamou os apóstolos, mandou espancá-los e então disse a eles que nunca mais falassem no nome de Jesus. Finalmente, mandou e fossem embora. Os apóstolos deixaram a sala do conselho sentindo alegria, porque Deus havia achado que eles eram dignos de sofrer ofensas por amor ao nome do Senhor Jesus Cristo. E todos os dias, no templo e na cidade, continuavam a ensinar e a pregar que Jesus é o Messias.